Olá, muito bom tê-lo conosco, tê-la conosco, para mais um episódio aqui do Pós-Convida, esse momento de diálogo, de bate-papo, de troca de ideias, mas cheio de informações que a pós-graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo leva até você, periodicamente, com convidados diferentes, temas diferentes, para abranger o maior número possível de questões candentes do direito brasileiro, do direito internacional, enfim, aquilo que você, como profissional e como estudante de direito, busca, sempre rumo ao aperfeiçoamento, à atualização, a tudo aquilo que um profissional realmente tem que ansiar e conquistar. E no episódio de hoje, o episódio número 4 do Pós-Convida, nós temos a felicidade de receber a professora doutora Ana Paula da Fonseca, querida amiga. Eu acho que isso é o mais importante, é destacar a pessoa especial que é a Ana Paula. Mas, além disso, falando um pouco do mundo do direito, de profissão, enfim, ou de profissões, doutora em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, advogada. Além disso, professora titular aqui na nossa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, de Sociologia Jurídica e Antropologia, bem como nossa coordenadora pedagógica aqui da graduação. Então, todos nós estamos sempre sob as tuas ordens aqui, desenvolvendo os nossos trabalhos no nosso curso de Direito. É um prazer te receber e destacar mais uma vez o quão importante é poder contar com profissionais como você aqui na faculdade, querida. A honra é a minha de poder participar de um podcast com um professor querido, amado, amigo pessoal, que é um excelente profissional, do mais alto gabarito. Então, para mim, só torna esse caminho mais fácil ainda. E talvez o meu maior título seja estar e ser coordenadora de graduação, mas muito mais que isso é ser professora aqui na faculdade que a gente ama tanto. E fazer parte desse episódio do Pós-Convida, motivo de muito orgulho, sem dúvida nenhuma. Eu compartilho tudo que você falou, assim embaixo. Minha querida amiga, vamos falar hoje, e olha o tema de hoje, a importância desse tema. Atualizações recentes do Código Penal. E são atualizações que tocam questões do dia a dia mesmo, não é verdade? Com certeza. O profissional de direito, em especial quem atua no âmbito penal, precisa estar atualizado. Isso faz parte aí do nosso dia a dia. E há questões recentíssimas, de agora, de 2025, que merecem aí destaque. Eu cito algumas delas, claro, né? Isso aqui é um bate-papo e a gente tem que trazer as principais alterações. Eu mencionaria, no primeiro lugar, a última, talvez, alteração que a gente teve, que foi em relação à retirada de benefícios em relação aos condenados pela prática de crimes sexuais contra a mulher. Há 2 benefícios que não se aplicam mais aos condenados pela prática de crime sexual contra a mulher. A atenuante genérica em relação à idade do autor do fato. Então, regra geral, o autor do fato, que na data da sentença tenha 70 anos ou mais, ou que na data do fato tenha entre 18 e 21 anos, teria direito a uma atenuante genérica no cômputo da pena privativa de liberdade. Porém, se for condenado por crime sexual contra a mulher, essa atenuante não se aplica. Então, essa é uma alteração bastante recente e importante, que vai ter impacto, claro, em razão de ser uma alteração que piora a situação do réu, ela vai ser aplicada a partir de agora para frente, né? E não retroativamente. E, de outro lado, também há a retirada do benefício do cômputo da prescrição pela metade. Prescrição, regra geral, nessas mesmas hipóteses de idade, 70 anos na data da sentença e entre 18 e 21 na data do fato, computa-se pela metade. Né? Mas em relação aos condenados pela prática de crimes sexuais, também não haverá esse benefício. E aí a prescrição vai correr normalmente. Isso vai trazer um endurecimento legal e para que se evite a prática, uma questão preventiva até, tanto quanto pedagógica, em razão até do aumento do número de crimes sexuais, né, praticados contra a mulher. Então, acho uma medida salutar. E além disso, sem dúvida alguma, mas além disso, olha só, nós vivemos hoje uma realidade de transformação disruptiva, não é? A inteligência artificial batendo a nossa porta com uma velocidade assim absolutamente assustadora, sem a gente poder medir exatamente qual será o contexto que nós viveremos ou conviveremos com ela em pouco tempo. Parece que houve também sensibilidade do legislador nas questões de uso da IA
no tocante à violência doméstica, não houve? Houve sim. A gente tem que estar sempre atualizado, porque a tecnologia ela avança a passos mais largos do que a legislação. Sim. E há situações que, porventura, a gente se depara que ficam à margem da legislação. Então, num tipo penal de violência psicológica contra a mulher, que é um crime recente e que é importante a gente destacar que talvez é a forma mais comum de violência contra a mulher, né? Que é aquela perniciosa, que, em geral, não deixa uma marca visível, né? E houve a inserção do tipo penal, mas já neste ano houve a inserção de uma causa especial de aumento de pena se o fato é praticado por inteligência artificial ou em ambiente virtual. Então, o legislador foi sensível a essas atualizações da tecnologia para que a gente tivesse um endurecimento legal, porque é muito comum que o meio executório encontrado para a prática dos delitos seja esse, né? Isso, independente de ser praticado, né, de se aplicar exclusivamente à violência psicológica contra a mulher, em outras áreas, a gente tem também a previsão do legislador trazendo endurecimento legal com a utilização de ambiente virtual, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio também. A gente tem algumas figuras recentes e novas, por exemplo, figuras de estelionato, que são praticadas em ambiente virtual e que vão trazer aí um tratamento legal mais duro do que em relação ao ambiente físico. É bem preocupante o desenvolvimento da prática delitiva no ambiente virtual, né? E aqui não seria apenas o tipo penal, voltando a falar da violência contra a mulher, não seria apenas no que se refere à violência doméstica, né? Não necessariamente exclusivamente em relação à violência doméstica, mas pode ser violência... quando a gente fala em violência doméstica, aproveitando aí o ensejo para trazer a distinção, quando a gente fala em violência doméstica, a gente fala da violência praticada contra a mulher numa relação de afeto em razão de uma questão de gênero, né? Mas toda vez que a gente está diante de situações concretas em que a mulher é vítima, a gente pode ter aí um agravamento de pena em algumas situações. Por exemplo, o feminicídio é crime praticado contra a mulher em situação de violência doméstica ou não, ou só em situações, por exemplo, de menoscabo à condição de mulher. Então, não necessariamente toda vez que a mulher é vítima, a gente vai ter uma violência doméstica, né? E pode ser que a gente tenha um endurecimento legal a depender do contexto do tipo penal. E no tipo penal específico do 147B, que traz para nós a violência psicológica contra a mulher, também nós podemos dizer que não há uma delimitação à violência doméstica. Não há. Explicitamente no tipo penal, não. Restringe, sim, que seja um crime praticado contra a mulher, mas não necessariamente em situação de violência doméstica. Ele é um tipo penal que pode ser aplicado em qualquer situação. E isso é preocupante, né? Porque o legislador, quando ele é instado a tipificar condutas como essas, poxa vida, isso significa que a sociedade reconhece que há ainda uma crescente da violência contra a mulher, não é verdade? A despeito, né, da gente ter a Lei Maria da Penha desde 2006 e de haver aí uma redução considerável e um tratamento da prática delitiva, enfim, no geral, um tratamento mais duro em relação ao que era antes. Houve avanço, sem dúvida nenhuma, mas ainda é um tema sensível na sociedade. Ainda é um tema que acontece com frequência e que a gente tem que encontrar maneiras não só de coibir, mas também de prevenir. Eu acho que mais importante ainda é a questão da prevenção e também, se me permite falar, a questão do tratamento mesmo do agressor. Isso é importante, porque se ele pratica o fato, é porque ele tem esse hábito, não se trata propriamente de um hábito, mas é uma cultura, né, da violência. Então, havendo o tratamento desse agressor, há formas de tentar, pelo menos, prevenir que aconteça novos fatos delitivos, né, contra outras mulheres ou contra a mesma mulher. É natural que isso se repita, né? E é uma pauta que nós não podemos deixar de lado, em especial numa faculdade de Direito, na verdade, porque daqui sairão profissionais do direito que deverão trabalhar no combate a tais práticas, mas mais do que isso, sairão formadores de opinião, de esclarecimentos, de cultura.
Você não concorda? Muito importante a propagação da informação. A educação em relação à questão da violência de gênero, violência contra a mulher, ela é muito importante. Na formação do profissional, até porque é um tema multidisciplinar. Sim. A gente tem a aplicação efetiva no âmbito penal, a questão dos crimes praticados contra a mulher, etc. Mas há questões relacionadas à questão patrimonial, por exemplo, há questões envolvendo direito de família, os filhos envolvidos. E quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente normalmente fala em relações de afeto. Mas pode ser que não seja uma relação de afeto atual, pode ser em relação a um companheiro ou companheira anterior. Há ainda a questão que envolve relação de afeto entre pais e filhos. Né? Então, é mais abrangente até do que se imagina. Evidente que ainda é mais comum que ocorra violência doméstica em relações afetivas, mas não se restringe a relações afetivas, até porque o termo doméstico implica em coabitação, convivência, familiar ou não. Né? Então, é um pouquinho mais abrangente até do que a gente está habituado a se deparar com mais frequência. Por ser uma questão cultural, mesmo para os profissionais do direito, parece que desafia a necessidade de um trabalho de constante sensibilização. E eu queria te perguntar, nesse universo, qual a importância do estudo contínuo? O estudo contínuo ele é importante, seja para o âmbito técnico, para que a gente esteja sempre atualizado, para que a gente dê a melhor resposta jurídica, mas também a formação humana ela é muito importante. A sensibilidade ao conversar, ao tratar, porque às vezes a gente se depara, por exemplo, com uma mulher que, em tese, não seria, né, suscetível a esse tipo de conduta. E aí a gente escuta, às vezes, e comigo não aconteceria, eu jamais permitiria. E isso traz um peso ainda maior para a vítima. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de entender que as situações são diversas e que a empatia, a sensibilidade no conversar e no tratar com a mulher, muitas vezes é importante. Por exemplo, eu passei por diversas seccionais da OAB ministrando palestras sobre esse tema, né? E é comum, ao final da palestra, alguém se deparar com a gente, fazer perguntas, etc., que não, por alguma razão não quis fazer em público. E uma delas foi uma moça que me disse que foi vítima, né, de violência e tal. E, ao final da palestra, ela me disse que a policial militar que fez o atendimento da ocorrência deu conselhos a ela que perdoasse o marido. Olha só. Porque, afinal de contas, Deus quer que a família seja mantida. Então, daí a questão da sensibilidade. Né? Às vezes, o que a gente tem de convicção íntima, ou, enfim, a crença, seja lá o que for, pode trazer interferência na forma de tratar essa mulher. Então, a gente tem que tratar com bastante cuidado, com bastante equidistância, mas sem deixar de trazer esse acolhimento. Porque a gente está diante de situações que são bastante sensíveis na vida daquela pessoa. Né? Então, claro, é evidente que o conhecimento jurídico, a atualização jurídica, ela é importante, mas são crimes que demandam também um pouquinho de sensibilidade no tratar, né, especificamente com cada caso concreto, para que aquela pessoa se sinta forte, porque o ciclo da violência ele implica no subjugo, né, da mulher, ela se sente acuada e vez ou outra ele se repete, aquela coisa de reconciliação, etc. E em situações como essas, a gente fazer com que essa pessoa se sinta fortalecida para quebrar o ciclo da violência e trazer a informação às autoridades públicas para que haja punição. Mas, enfim, a gente precisa trabalhar muito ainda nessa parte, né, de educação, sensibilidade, acolhimento. E são coisas que, me parece, são desenvolvidas de uma maneira mais potente quando você convive em grupo discutindo o problema. Sem dúvida. Daí, me parece que tem um outro lado, além do técnico, né, no estudo continuado, que é a possibilidade de você interagir com pessoas enquanto se debate o tema. Né? Isso é bastante importante. Você me disse que nessas palestras que tem ministrado,
e com muita frequência, algumas perguntas são recorrentes, né? São. Então eu vou te fazer essas perguntas para a gente responder de um modo bem objetivo. Bora. Para que todo mundo tenha essas respostas. Já que todo mundo pergunta... Porque o professor Gilberto não vai fazer. Por que eu não vou fazer? Porque só eu não. E eu tomei a liberdade de anotar. Você me disse que uma pergunta que é frequente nas palestras é a seguinte: muito se fala em violência contra a mulher, mas quais são as formas de violência contra a mulher? Então vamos esclarecer o nosso público? Vamos lá, a gente pensa em violência contra a mulher, quando a gente fala em violência, vem sempre à mente a violência física, Sim. que é bastante corriqueira, uma das mais incidentes, mas não existe só violência física contra a mulher, tem violência psicológica, mencionada até agora há pouco no tipo penal, específico em relação a isso, violência moral, que vai implicar em ofensas, crimes contra a honra, por exemplo, calúnia, injúria, difamação, violência sexual, bastante comum também, os crimes contra a dignidade sexual, estupro, importunação sexual, violência patrimonial, que na verdade muito pouco se fala sobre a violência patrimonial, é muito comum em situações concretas que a gestão de patrimônio, mesmo quando a mulher trabalha, seja realizada pelo companheiro. E em algumas situações ocorre a prática de crimes contra o patrimônio em situações como essa. Ou, enfim, danos ao patrimônio da mulher, quebrar objetos pessoais, impedir que ela tenha acesso a esses objetos pessoais. Enfim, são todas formas de violência que são mais abrangentes do que a gente pensa, né? Regra geral no dia a dia. Então, não é só violência física. Todas essas formas de violência são previstas na Lei Maria da Penha e tem tipos penais que podem ser aplicados no caso concreto. Tem uma segunda pergunta que você também me disse e me chamou a atenção essa pergunta ser tão recorrente, né? Que é a seguinte: mas e a violência contra o homem? Como essa se é pune? clássica. E é uma pergunta um tanto quanto... Bem, qual a resposta? Claro que existe violência contra o homem, inclusive da mulher contra o homem, né? Muita gente ouve que e o homem não tem proteção legal. Tem proteção legal e a mesma que a mulher tem. O tipo penal é o mesmo. Se a gente pensar em violência física, lesão corporal praticada por violência doméstica, ela pode ser praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, e é tratado de forma neutra, ou seja, mulher e homem são vítimas, inclusive com a mesma quantidade de pena, que eu também já ouvi falar, e pessoas do meio jurídico, inclusive, dizendo que a pena da mulher, que do crime contra a mulher é maior e a do homem não. Não é nada maior. O tipo penal é o mesmo, a pena é igual. O que muda é que, em razão de situação de gênero, né, e em que possa ocorrer o subjúgo da mulher, a gente tem a aplicação da Lei Maria da Penha. E aí o único diferencial é que, a depender da situação, para que ela se sinta fortalecida, segura, para quebrar o ciclo da violência, vai ter a possibilidade de aplicação de medidas protetivas de urgência. Sim. Mas é o único diferencial e, às vezes, o tipo de ação penal. Mas nada que demande um tratamento aí que não é vislumbrado e que fique à margem da legislação, ao contrário. Eu perguntei isso, até esclarecendo a pergunta. Eu aqui tenho que perguntar, apenas não falar, mas só esclarecer o que eu acabei de dizer. Com todo respeito à pergunta. Claro. Por favor. Mas o que eu disse, um tanto quanto, né, deixei no ar, vamos completar. É um tanto quanto estranho, porque nós temos que lembrar, antes de mais nada, que somos pessoas humanas. Evidente. Violência contra a pessoa humana Evidente. é violência que tem que ser reprimida e vai gerar E pouco consequências. importa se é homem, mulher, transgênero, não importa. Quando há uma punição diferenciada, é porque aquela situação, à luz da realidade da sociedade, exige um plus. Exatamente. Na tutela. Mas em razão da violência... vulnerabilidade Exato. naquele tipo de situação. Mas pessoa humana é igual, Evidente. essencialmente por ser pessoa humana. E se há violência, evidentemente que há de se reprimir, né? Ou que há de ser tratada como o caso demandar. Foi só isso, por isso que eu perguntei. Tá? Com todo respeito a quem fez a pergunta. Infelizmente, mas eu gosto de trazer esse tipo de questionamento que eu ouço reiteradas vezes, porque infelizmente ainda é comum ouvirmos isso.
Talvez por essa cultura que você bem destacou aqui, né? Uma cultura que faz com que muitas vezes haja uma discriminação contra a mulher sem que se perceba. Sim, aquela velada, né? E às vezes Cultural até. às vezes até o algoz não percebe. Exato. O que é um... Por isso a necessidade de tratamento do agressor e por isso a necessidade de propagação de educação, para que se mude a cultura. E isso é mais denso, mais demorado, mais trabalhoso de se fazer do que simplesmente a punição. É verdade. Transformação social. Exato. Terceira pergunta. Houve alguma alteração recente para uma maior proteção da mulher no âmbito penal? Me desculpe, nós estamos já falando disso desde o começo, mas há alguma coisa a mais que você queira exemplificar? Eu mencionei aí, né, os crimes contra a dignidade sexual. Então, o agressor nesse tipo de situação que for condenado, ele não vai ter benefícios legais que são aplicados em outras situações. A gente tem também, e agora fugindo um pouquinho da violência contra a mulher, me lembrei aqui, a gente teve a inserção de uma nova qualificadora no homicídio, para a proteção de agentes, de profissionais que atuam no âmbito penal. Isso agora me ocorreu, já que estamos falando de atualizações, enveredamos um pouquinho aí pela questão de violência doméstica, que é um tema muito caro, muito importante para mim, mas, de outro lado, a gente teve também a inserção da qualificadora no homicídio, se a vítima for juiz, membro do Ministério Público, membro da Defensoria e oficiais de justiça, cujo fato tenha ocorrido em razão da função pública e também em relação aos seus parentes até o 2º grau. Então, é uma forma de trazer aí uma proteção dos profissionais que atuam no âmbito penal, né? E isso acontece também com a lesão corporal, só que na lesão corporal a gente tem aí causas de aumento e ambos os crimes passam a ser considerados hediondos. Inclusive a lesão corporal gravíssima, né, contra essas autoridades públicas. Isso fortalece o profissional do direito que atua no âmbito penal para que ele possa aplicar questões que envolvam violência doméstica, crimes sexuais, crimes de qualquer natureza, inclusive até crimes praticados por grandes organizações criminosas, que também é um grande desafio que a gente tem na sociedade atual, né? Tem a questão da atenuante genérica do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, que também não se aplica em algumas situações que nós tratamos aqui, né? Não se aplica a condenados pela prática de crimes sexuais contra a mulher. E essa atenuante, ela se refere, né, à idade. Falamos disso, né? O agente, quando na data do fato tem entre 18 e 21 anos, em regra tem uma atenuante genérica, assim como quem tem 70 anos na data da sentença também teria incidência dessa atenuante genérica. Mas, em se tratando de crimes sexuais, essa atenuante não se aplica. Excelente. Questão da prescrição. A prescrição, regra geral, né, computa-se pela metade para quem tem essa mesma idade, entre 18 e 21 anos na data do fato e 70 na data da sentença, mas para condenados por crimes sexuais contra a mulher, não se aplica. Computa-se normalmente, na regra geral. Muito bem. E nós ficaríamos aqui, minha cara, o dia inteiro conversando, horas conversando, porque a professora Ana Paula, ela sempre com toda a simpatia, com toda a clareza que o discurso dela oferece, nos encanta, né? Cada vez que ela começa a falar dos assuntos, em especial quando trata de direito penal e de direito processual penal, mas também quando trata de qualquer outra questão jurídica ou mesmo qualquer outra questão social, né? Pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pela sua sensibilidade. Então, eu quero encaminhar o encerramento do nosso bate-papo, porque nós já estouramos o tempo previsto e eu sei que, por mim, se eu não me controlar aqui, a gente vai continuar conversando, amiga. Com durante certeza. muito tempo, né? Eu queria te passar a palavra e já agradecendo por sua participação, para você deixar uma mensagem para os nossos amigos, para as nossas amigas que nos acompanham, né? E poder se despedir nesse momento, já com o convite de voltar em outros episódios, hein? Eu agradeço as gentis palavras e fico muito honrada de estar aqui com o professor Gilberto. E
Quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, né, das questões mais atuais do direito penal. É muito importante que os alunos que buscam pós-graduação, para que venham a se especializar, para que venham a ter um diferencial, que estejam atentos a essas alterações jurídicas, mas que não deixem de lado também a parte humana. Eu acho que esse é o diferencial do advogado que atua no âmbito criminal. Ter sempre esse olhar social, esse olhar humano, para que ele consiga aplicar da melhor forma a questão e, obviamente, a questão técnica jurídica. Muito obrigado, professora. A professora pediu para destacar aqui, ó, a Lei 15.134 de 2025, a Lei 15.123 de 2025, dentre outras alterações, né, trazidas pelas leis brasileiras ao Código Penal, enfim, a legislações muito importantes na seara penal e que você deve examinar, deve estudar, buscando o contínuo aperfeiçoamento, a atualização. Estes, dentre outros temas. Já está convidada para a gente falar, porque tem muito mais coisa para conversar, eu sei disso, né? E mais um convidado, está intimada, professora. Eu estou completamente à disposição. E você, eu te agradeço pela atenção. Você é meu amigo, você é minha amiga que esteve conosco até agora. Te convido a continuar acompanhando os episódios aqui do Pós-Convida, também do nosso outro podcast, o Carreiras, aqui na Direito São Bernardo, sempre tentando levar até você informações úteis e importantes, e o convite para que você venha à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, uma autarquia municipal, sempre à disposição de todos aqueles que buscam conhecimento jurídico, que buscam conquistar esse tipo de formação humanista, pautada na defesa do que realmente importa, que são as pessoas. O direito é feito para as pessoas e nós queremos levar sempre, cada vez mais isso. A faculdade está de portas abertas e o convite a você sempre, sempre, sempre reiterado. Venha para Direito de São Bernardo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.